a janeiro, aquilo que não se deve deixar de fazer. O que vocês aprenderam na primeira semana? Vamos ver quem estava aqui, quem se relembra, quem se recorda. Isso aí, obrigado, Mateus. Nós devemos priorizar em primeira instância adorar a Deus e somente a Deus acima de todas as coisas. E nós devemos observar isso quanto antes, pois somos por excelência, por essência, adoradores. Quer você acredite nisso, quer você não acredite nisso, você é um adorador, uma adoradora. Se você não adora o Deus Criador, como cantamos agora, da qual merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, você vai adorar um ser criado, um objetivo, o que quer que seja, você vai estar criando para si ídolos. Você vai estar adorando coisas criadas e não o Criador. E isso é muito perigoso. Por isso nós não devemos deixar de adorar a Deus por nenhum instante sequer. E hoje nós vamos ver um assunto que é muito atrelado à adoração, vamos colocar assim, muito atrelado ao assunto anterior que nós vimos na semana passada. E nós vamos falar um pouco sobre a alegria. O que te faz sorrir? O que te dá alegria? O que te dá assim, contentamento, prazer? O que te faz vibrar? Queria que você pensasse um pouquinho nisso. O que te faz de fato, sabe, cantar sozinho, né? Cantar na chuva, tem essas coisas de filme, né? O que te faz feliz, gente? O que te traz alegria? Será que é comer uma barra inteira de chocolate? Nossa, às vezes eu fico feliz de comer uma barra inteira de chocolate. Ou um potão de açaí. Isso aí é a felicidade pura. O que te faz sorrir? Estar com quem você ama, abraçar quem você ama, estar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, ganhar um presente inesperado, sabe? Não é data especial, não é aniversário, não é Natal, não é nada, mas você recebe um presente, um mimo da pessoa que te quer bem, e isso te faz muito bem, te faz muito feliz. Será que é trabalhar com aquilo que te inspira? Nossa, eu amo o que eu faço, eu amo fazer o que eu gosto, isso me inspira, isso me dá alegria, isso me dá felicidade. Será que são essas coisas que te fazem sorrir? E até, se for, tá certo, nós temos que usufruir das coisas da vida, mas se somente essas coisas fazem você sorrir, que é o que te dá sentido de vida, te dá, sabe, direção, te dá propósito, então você está depositando a sua alegria no local errado, e hoje nós vamos aprender isso, porque nós devemos nos alegrar no Senhor, porque eu quero que você imagine que todas essas coisas boas que te fazem sorrir, pense bem nelas. Agora imagine de que de um dia para o outro, todas elas são tiradas de você, todas elas, sem exceção, seus filhos, sua esposa, o chocolate, o açaí, tudo é arrancado de você de um dia para o outro, simplesmente desvanece, desaparece. Como você vai lidar com isso? Será que haverá alegria na terra ainda para você? Será que existirá algum resquício de felicidade em você? Ou será que você vai ser pura amargura, pura escuridão, pura tristeza? É isso que eu quero que você pense, porque o tema de hoje é justamente esse. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. E eu queria pedir ajuda para o garoto aqui, porque travou tudo. Computador seu aqui. Ô Douglas, por favor, depois você venha me dar um socorro desesperado aqui. Mas, gente, alegrem-se no Senhor é o tema de hoje. E por que no Senhor? Por que não em outras coisas? Porque o Senhor, de fato, é o único que pode nos garantir felicidade perpétua, felicidade eterna. Não foi, está travado. Ele vai me socorrer aqui, rapidinho, e a gente dá continuidade. Parece que já está voltando. O que uma mão abençoada, um coração puro não faz, né? Olha, já está, parece que já funcionou. Glória a Deus, obrigado, meu irmão. Parece que deu certo, vamos ver. Deu certo. Ótimo, beleza. Muito bem, então é isso, alegrem-se no Senhor de janeiro a janeiro. E na semana passada a gente viu uma frase muito emblemática de um teólogo famoso entre nós, que é a frase do João Calvino, da qual eu
Eu peguei ela como uma base para a gente pensar, uma ilustração para a gente pensar justamente esse tema aqui, essa ideia. O coração humano é uma fábrica de fazer ídolos, é uma fábrica de ídolos. Nós vimos isso, que o nosso coração sempre vai desaguar, sempre vai atrás de coisas para adorar. Mas eu acredito que o coração humano também tem uma outra característica, que é relacionado à alegria. E eu gostaria de trazer essa ilustração para a gente pensar. O coração humano é um buraco negro. O coração humano age como um buraco negro. E me desculpem aí os físicos, os cientistas, né? Se eu estiver explicando alguma coisa errada a respeito disso, porque eu não estudei tanto para isso, eu não sou um especialista em física. Mas dizem que o buraco negro é uma região no espaço, no tempo, onde tudo está em desordem. Dizem que é uma estrela que está prestes a morrer e entra em colapso. Então ela simplesmente para de brilhar e passa então a sugar as coisas. Nem mesmo a luz é capaz de existir diante desse colapso, diante de um buraco negro. Por isso essa radiação que ocorre aí suga tudo, inclusive a luz, que é incapaz de escapar dela. Então, em outras palavras, o buraco negro é uma disfunção no universo. É uma estrela que entrou em colapso, que suga tudo ao redor e acaba na escuridão. Por que eu estou dizendo que o coração humano é assim? Porque o coração humano está sempre buscando algo para preencher o seu vazio. Nós somos um grande vazio pedindo preenchimento. E nós somos esse buraco negro que tudo ao redor vai sugando. Eu quero mais disso, eu quero mais daquilo. Eu procuro felicidade, eu tenho que alcançar felicidade. Então nós vamos sugando tudo o que existe. O coração humano é assim. Um vazio pedindo preenchimento. Uma busca intensa e constante por alegria. Por algo que nos dê sentido, nos dê felicidade. E nós buscamos isso em tantas outras coisas. E muitas vezes, coisas que jamais poderão nos dar sequer minutos de alegria. Nós buscamos em tudo menos o Senhor, e o final é esse. Nós nos tornamos um buraco negro, perdidos na escuridão. À medida que nós buscamos cada vez mais por felicidade, que não é o Senhor, nós nos vemos presos, sugando mais e mais coisas, mas não tendo nenhum tipo de luz em nós. Vivemos numa cultura que nos diz o quê? O que a cultura nos diz, pessoal? Que nós somos felizes se nós buscamos o que queremos. Que se nós perseguimos aquilo que nós desejamos. A cultura nos diz mais ou menos assim: você é feliz fazendo o que você quiser. Quando você persegue o que deseja, você é feliz. Vá e faça o que bem entende. Eu me lembro, e não é muito comum, porque antigamente, nem sou tão velho, mas hoje em dia a galera mais nova tem esse lema de se viver, ser quem se quer. Mas no meu tempo havia uma expectativa das pessoas a meu respeito, a respeito das outras pessoas da minha idade. Né? Você vai ser alguém de bem, você vai ser isso. Então, muitas das vezes eu perseguia isso, o que as pessoas queriam sobre mim, o que elas pensavam sobre mim, o que elas pensavam a respeito de nós. É assim que funcionava. E eu acho que nos tempos mais antigos era assim ainda mais forte, né? Você vai ser homem, você vai ser mulher, você vai ser, sei lá, um médico, você vai ser uma doutora e por aí vai. E nós buscamos realizar o que as pessoas imaginavam a nossos respeitos, né? Antigamente era assim, e não mudou tanto se for ver em outro sentido, porque nós passamos a querer viver não o plano de Deus, mas o plano que nós mesmos traçamos. Porque as duas coisas não valem, nem o que as pessoas esperam de nós, e nem tampouco aquilo que nós queremos para nós mesmos. O que vale, no final das contas, é o que Deus pensa e o que Ele planejou para nós. O que Ele realmente tem para nos oferecer, e não o que nós buscamos com as nossas mãos, não o que nós sugamos por aí. E o que eu queria trazer para a gente pensar sobre a felicidade genuína, e como que nós sempre estamos
correndo atrás de coisas que não podem, são capazes de nos preencher. Eu gostaria que nós pudéssemos observar a vida de Salomão. Salomão foi um rei super poderoso. Acho que a maioria de nós já conhecemos sobre ele. Mas se por um acaso você nunca ouviu falar sobre Salomão, Salomão foi um rei em Israel, o rei mais poderoso, o rei mais rico, o rei mais sábio, o rei mais próspero, o rei com mais terra, o rei, sabe, que usufruiu de tudo que podia usufruir. E ele fez essa experiência, ele correu atrás de tudo que o seu coração desejou, porém, depois de possuir tudo que o seu coração quis, ele percebeu que ele estava no vazio. Ele se sentiu muito só e aí, a partir disso ele escreveu um livro muito melancólico e também um pouco azedo, que é chamado Eclesiastes. Nesse livro ele vai contar, pelo menos um pouco, sobre essa experiência que ele teve nessa busca de prazer e alegria. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso, tá bom? A primeira coisa que ele vai atrás para obter a felicidade está lá em Eclesiastes capítulo 1. Só recortei uma parte porque assim, pessoal, é muita coisa, tá bom? Então, se você tiver interesse em saber mais, leia Eclesiastes, vale muito a pena, de ver como um homem pode ser frustrado de várias formas, e o Salomão é esse homem que tem tudo, mas parece que não tem nada. E nós vamos ver isso, que ele vai atrás, em primeiro lugar, através da inteligência e da sabedoria, e isso ele vai demonstrar a sua frustração. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, vocês vão ler em amarelo, tá bom, pessoal? Bem forte, para ficar legal lá na gravação. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Isso ele fala depois de ele buscar muito entendimento, muito conhecimento e muita sabedoria. Mas é interessante que apesar de tudo isso, isso não é capaz de satisfazer o coração. É incapaz de tornar um coração realmente feliz. E muitos de nós, às vezes, pensamos que quanto mais conhecimento, mais sabedoria, enfim, quanto mais inteligência, mais felizes nós vamos nos tornar. Mas nem sempre é verdade. Infelizmente, a inteligência não vai nos dar uma felicidade singular, uma felicidade única. O máximo que ela pode nos dar é um pouquinho de prepotência. O máximo que ela pode nos dar, talvez um pouquinho mais de arrogância e uma imagem um pouco distorcida a respeito de nós mesmos. Porque, infelizmente, existe uma tendência em nós, à medida em que nós nos sentimos cada vez mais inteligentes, mais capazes, maiores do que os demais, com um QI mais elevado, com sagacidade, com expertise, enfim, com várias coisas mais do que os outros, a tendência é que nós tenhamos um espírito altivo, um espírito que diz para nós mesmos, você é capaz, você é bom. Infelizmente, nós pensamos isso quando entramos nas melhores universidades, quando estamos nos melhores empregos, quando estamos galgando lugares mais altos devido à nossa inteligência. E veja, ser inteligente é algo muito bom. Quanto mais inteligente você for, melhor é, mas tem uma coisa muito interessante, porque se você coloca o seu coração e as suas esperanças, a sua felicidade nisso, eu tenho uma coisa para te alertar que está te esperando na sala ao lado. A maior aflição e a maior tristeza. Se você depositou seu coração nisso, na sabedoria e no conhecimento, eu tenho para te dizer isso, está te esperando na sala ao lado, a aflição e a tristeza. E não é pequena não, é a maior. Maior. Eu tenho para dizer que é perigoso, a felicidade nessas coisas vai nos frustrar muito. Salomão, como sabemos, era o homem mais sábio dentre os seres humanos. Nem por isso ele se transformou em alguém mais feliz dentre os seres humanos. Você quer ser feliz ou você quer ser sábio? Você quer ser muito inteligente ou você quer ter felicidade, alegria? É uma coisa sutil, gente, mas nós devemos tomar muito cuidado em depositar o nosso coração nessas coisas. Mas, por outro lado, ele vai também atrás de uma outra coisa. Nós vamos lá para o capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido.
Prazer é praticamente um sinônimo direto de alegria, de felicidade. Todo mundo está buscando em se satisfazer. Todo mundo quer sentir prazer na vida. E ele fala isso, vamos experimentar o prazer. E de que forma ele vai procurar experimentar felicidade no mundo? E a gente vai ver agora, na continuação aí, versículo 3. Depois de pensar muito, resolvi me animar com, vamos lá? Vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, peguei-me a insensatez. Assim procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Então, em primeiro lugar, ele procura se satisfazer no vinho, no álcool, gente, para ser mais atual, né? No álcool. E para a grande maioria da população do Brasil, álcool é o mesmo que diversão. É ou não é verdade? A gente vê isso nos nossos comerciais na TV, a gente vê isso nos outdoors, a gente vê isso espalhado pela cidade. Beber é muito bom, desce redondo, é legal, é muito divertido. E a gente sempre pensa e associa o álcool à felicidade, a momentos de diversão, a momentos de alegria. O álcool está em alta. Ele confere algum tipo de felicidade, isso é verdade. Ele te confere algum tipo de viagem, sei lá, de uma experiência bacana. Mas da mesma forma que ela te dá uma felicidade quase que instantânea, no dia seguinte ela vai te dar uma dor de cabeça. E muitas vezes, literalmente. E vai várias dores de cabeça. Quantas vezes a gente faz um monte de maluquice quando a gente está embriagado? Por isso que o apóstolo Paulo diz que no muito beber, no muito vinho, há muita dissolução, há muita bagunça, há muita, afinal de contas, insensatez. Eu acho interessante isso, porque a jactância de alguém inteligente, de alguém tolo, é falha, é enganosa, ela vai te levar para a tristeza e para a aflição. Mas nem por isso a insensatez é melhor, ela é pior. Ela é pior do que, porque a inteligência dos tolos levam elas à insensatez, leva eles a pensar consigo mesmo. Eu vou farrear, eu vou virar à noite, eu vou virar a cabeça, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou me embriagar, eu vou perder o juízo. Isso é viver, isso é a vida de verdade. Mas nós não devemos nos deixar dominar pelo álcool. Nós não podemos nos deixar ser cada vez mais controlados pela insensatez. E verdadeiramente, gente, nós devemos aprender que realmente, no muito álcool há muita dissolução e que nós precisamos nos apegar não a essa ideia de felicidade instantânea, mas muito além disso, nós devemos olhar para quem tem essa felicidade de verdade. O autor aqui, o Salomão, ele vai continuar dizendo como ele buscou a sua felicidade, a sua alegria. Porque a sua experiência ainda não acabou, tem muitas outras possibilidades. E a outra coisa que é associada ao prazer aqui diretamente são as suas realizações, são as nossas realizações. Vamos continuar, Eclesiastes 2:4. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques, e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Olha, não tem nada demais aqui também. Todas essas coisas que Salomão está experimentando, todas elas, tá, pessoal? São coisas que, em sua essência, são boas. Elas dão felicidade, isso é bom de se aproveitar. Ele vai dizer isso mais para frente. De tudo que o homem pode adquirir com o seu trabalho, com a sua vida, ele tem que realmente comer, ele tem que beber, ele tem que se alegrar com a sua família, com as pessoas que ama. Tudo isso é maravilhoso. Eu não quero que você pense que eu estou pregando alguma coisa asteca para você, uma coisa bem assim, tipo, eu não vou viver nada, eu vou, vou ser só um monge, eu vou, sei lá, me isolar para não ter contato com nenhum tipo de felicidade que existe no mundo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você colocou as suas esperanças, as suas expectativas nessas coisas, é realmente correr atrás do vento. Os grandes feitos, as grandes realizações não nos definem. Nós vivemos, infelizmente, em uma cultura que diz, aquilo que você faz é aquilo que você é. Você já viu que às vezes as pessoas, ao invés de falar o seu nome, elas falam aquilo que faz?
sou, sei lá, pastor. Não, eu sou o Jonatas. E antes de qualquer coisa, eu sou filho de Deus. O mesmo vale para você. As suas realizações, os seus feitos, aquilo que você construiu, aquilo que você vai construir, não te define. Não faz de você, em hipótese alguma, uma pessoa melhor ou pior por isso. Por isso, ele chega a essa conclusão, que não importa se cumprimos grandes coisas ou se não cumprimos nada dos grandes projetos que fazemos, o que nos define não são essas coisas, o que nos dá alegria não são essas coisas. Quem já assistiu aqui o filme Forrest Gump? Quem já assistiu? Nossa, esse filme eu gosto demais, gente. Porque aparentemente ele é um Zé Ruela, né? Ele parece ser um cara manezão, assim. Mas você percebe que ele faz grandes coisas pelas pessoas com quem ele ama. E, de certa forma, nem é tão grande assim. Mas o que define ele não é o que as pessoas pensavam a respeito dele, nem o que ele fez depois disso tudo. Mas quem ele era em sua essência, dentro de si mesmo. Eu acho que é isso que nós devemos aprender com o que o Salomão está querendo nos ensinar. Ele está querendo nos passar essa ideia de que o que nos define não é o que fazemos, nem o que deixamos de fazer, nem o que as pessoas dizem a respeito de nós, mas aquilo que nós somos em nossa essência, aquilo que nós somos diante de Deus, aquilo que nós somos verdadeiramente, é isso que nos dá alegria, é isso que nos dá sentido de verdade. Nessa busca de prazer, Salomão vai continuar, e no versículo 7, vai dizer assim, vamos lá. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mas de todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Vamos lá? Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Aqui já tem uma lista um pouco mais extensa de como Salomão buscou a sua felicidade. A primeira é em suas aquisições. E ele diz, eu acho que existe muito prazer em comprar. E ele não está errado em dizer isso. Se não fosse verdade, não existia um shopping aqui pertinho de nós. Bem grande, por sinal. Bem suntuoso, bem grandioso. Onde as pessoas entram com uma finalidade. Qual? Comprar. E é bom demais comprar, não é verdade, gente? Comprar um tênis novo, uma roupa mais bonita, um vestido bonito. É muito bom comprar. E nós também nos tornamos esses consumidores e queremos nos valer das nossas compras, dos nossos shoppings, das nossas coisas. Nada disso pode te conferir felicidade. Nós amamos aquisições, nós amamos comprar. Mas isso não vai nos dar uma felicidade perpétua. Não nos dará uma felicidade genuína no sentido mais pleno possível. Há quem pense que comprar é o melhor dos caminhos, mas há alguns que pensam, como ele colocou aqui, juntei grandes quantidades de ouro e de prata. Existem pessoas que amam aquisições, amam comprar, mas existem pessoas que amam acumular, ajuntar, ter mais. Se não for para comprar, então se for para comprar, então que seja para ter mais, para lucrar, para ter mais e mais e mais. E nós usamos isso cada vez mais, até que então um dia vira uma disfunção. Você já está assistindo aquele programa, Os Acumuladores, né? Aí já é uma coisa psicológica, já virou problema mesmo. Que a pessoa fica tão apegada nas coisas que ela tem e não pode abrir mão de nada, que ela começa a ser uma acumuladora, uma ajuntadora. Nós também amamos acumular. Nós também amamos ter para dizer, eu tenho mais do que o outro, porque eu guardei, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E ficamos felizes quanto mais nós temos ouro, quanto mais nós temos prata, tal como Salomão está dizendo aqui. Mas isso também não pode nos dar felicidade. Não de verdade. Mas então, existe uma coisa que todos nós temos que concordar. Música pode mudar o nosso dia, não é verdade? Não existe aquele ditado, quem canta, seus males espanta. Então existe felicidade na música, claro, porque a música é associada diretamente à festa, à alegria. Nós devemos encontrar solução, então, na felicidade da música, na música agitada, nas batidas, nos beats. Gente, a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vê isso. As nossas músicas são todas cada vez mais ritmadas, sabe, que nos convida a mexer o nosso corpo e a se alegrar. Pode até ser que te dá algum tipo de alívio, alguma felicidade, mas música vazia, música sem sentido, música por música,
festa por festa, tudo acaba, tudo passa. E como diz o próprio Salomão, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. A música também não é uma solução. Também não pode te dar uma felicidade genuína. Mas depois ele vai dizer que ele também contratou muitas concubinas. Sexo, gente. Não sei, é um tabu, né? Nós não podemos falar essa palavra na igreja. Mas o sexo, ela nos confere um prazer quase que simultâneo. Quando estamos envolvidos, até no desejo sexual já existe prazer. Mas, ainda por mais que isso possa parecer incrível e brilhante, a felicidade do sexo também é um momento. Pessoas que já deitaram com várias outras, sempre dizem que depois de cada sexo com o desconhecido, fica um vácuo, fica um vazio dentro do seu coração. Então ela precisa buscar pelo próximo parceiro, pela próxima parceira. E aqui existe um grande problema, porque realmente a gente vai se ver perdido, cego e sem felicidade quando nos envolvemos no sexo por si só. O sexo foi feito para uma coisa, Deus o fez, por isso ele é tão bom. Mas, uma vez que nós deturpamos o sexo, ou qualquer tipo de ato sexual, nós também não vamos encontrar a felicidade que é prometida no sexo. Nós vamos encontrar qualquer tipo de felicidade, muito menor, muito mais passageira, muito mais fraca. Tudo que Deus não quer para nós. Bom, ele buscou prazer em todas essas coisas. Muitos de nós, a maioria de nós, já fizemos o mesmo. Ou fazemos o mesmo. Vamos continuar, ele tem mais um pouquinho. Ele vai dizer em Eclesiastes 2, o seguinte, versículo 18. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. O trabalho é maravilhoso, dignifica o homem. O trabalho é algo que nós devemos almejar e buscar. Mas ninguém é feliz somente trabalhando. Ninguém é feliz se debruçando sobre o trabalho o tempo todo, sem parar para pensar um pouco na sua saúde, sem parar para pensar um pouco na sua saúde, tanto física quanto mental, intelectual. Pois Deus nos deu uma dica para a gente não pifar. É o descanso. Nós precisamos também olhar com atenção para o trabalho. É muito perigoso buscar alegria plena, satisfação, sim, perpétua no trabalho. Pois depois de tentar tudo isso, nós vamos nos ver, mais uma vez, cansados, esgotados, em burnout, como dizem por aí. O trabalho vai fazer, um trabalho árduo, assim, focado só nisso, como a sua felicidade final vai fazer com que você passe a odiar o seu trabalho. Você vai falar, nossa, eu odeio isso, não aguento mais. E vai fazer você desesperar, questionar o valor, se você parar para pensar que nenhuma das coisas que você adquiriu com o seu trabalho talvez vai ficar para você. E talvez passe para a mão de alguém que seja inadequado e vai usar o seu ganho de qualquer forma. Por isso o trabalho também não é capaz de dar uma alegria perpétua para você. E Salomão provou tudo isso, todas essas coisas. E ele aprovou aquilo que eu chamo de o seguinte, a decepção do fracasso e do sucesso. Querer qualquer coisa e almejar qualquer coisa é até bom, gente, a gente ter sonhos. Como eu disse, tudo é muito bom. Mas nenhuma delas vai nos dar felicidade. Todas elas nos darão decepção. E por que eu disse a decepção do fracasso e do sucesso? Todos nós, eu acho que a maioria, é muito mais fácil a gente já ter a decepção do fracasso. Sabe, eu não consegui aquilo que eu queria, eu não alcancei o sonho que eu desejava, eu não estou no trabalho que eu queria, eu não estou do jeito que eu gostaria, não estou recebendo tanto que eu quero, a minha vida não tá do jeito que eu quero, eu estou vivendo a decepção do fracasso. E a maioria de nós já provamos a decepção do fracasso. É ou não é verdade? Pelo menos eu já provei muitas vezes. E, gente, o que acontece é que poucos de nós provamos a decepção do
sucesso. Vamos lá, decepção do sucesso, gente. Salomão provou a decepção do sucesso. Ele mesmo disse que ele conseguiu tudo o que o homem queria. Tudo. Exatamente tudo. Tudo que poderia ter e desejar o coração do homem, ele conseguiu. E depois que ele provou tudo isso, e obteve sucesso em tudo que ele tentou, e tudo que ele almejou, ele então provou a decepção dessas coisas. Ele olhou para tudo que ele acumulou, tudo que ele conseguiu, e disse, isso não faz o menor sentido. E ele se viu no escuro, porque o coração humano é realmente um buraco negro. Salomão conseguiu sugar tudo que o seu coração desejou, e no fim ele percebeu que não estava vivendo, que ele estava apenas existindo. Toda vez que nós buscamos essas coisas como se fosse o bem final das nossas almas, como se fossem satisfazer e preencher o nosso vazio, nós não estamos vivendo, estamos apenas existindo. Nós passamos somente a existir e não a usufruir dessas coisas como elas devem ser usufruídas. Quando nós colocamos o nosso coração de tal forma nas coisas que Deus nos deu, que são boas, são excelentes, mas colocamos nosso coração para sermos felizes nelas, nós nos encontramos cada vez mais no escuro, cada vez mais perdidos, cada vez mais cegos, e provamos, tal como Salomão, da decepção, tanto do fracasso de não se alcançar o que se queria, e se busca tanto, mas se quando alcança o que tanto se quer, o que tanto se busca, também permanece aquela decepção, aquela frustração. Porque nenhuma dessas coisas, por mais que nós tenhamos várias coisas, poderão realmente sanar essa ausência e essa sede de alegria que temos dentro de nós. Nenhuma delas. Por isso nós devemos agora prestar atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta, conhecida como a carta da alegria, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Gostaria que nós todos lêssemos bem forte e juntos no que está amarelo aí. Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Existem algumas coisas que nós devemos observar nesse pequeno versículo, mas que tem tanta coisa a nos ensinar. Eu quero que você preste bem atenção no que ele diz. E a primeira coisa que dá um indício para nós de que como esse versículo é precioso, é que ele está no imperativo. Ele não é um convite para você. Ele não é uma opção. Tipo assim, olha, se você tem um desejo, sabe, se você sentir no coração, alegre-se. Não é assim que está o versículo. O versículo está dizendo, alegre-se como uma ordem. É um imperativo. Isso não se trata de uma recomendação, é uma ordenança. Alegrem-se. Alegrem-se. Não importa a circunstância, não importa a situação, o convite não, mas a ordem de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos uma alegria e que nós possamos nos alegrar. E o detalhe, que é muito importante, alegrem-se, sim, mas alegrem-se sempre. Sempre. Além de ser uma ordem, é uma ordem constante. É uma ordem ininterrupta. É uma ordem para você e para mim, para que nós estejamos sempre em felicidade realmente genuína, plena. Uma alegria que esteja sempre conosco, que nunca se esvai, que nunca nos deixa. Como isso é possível, gente? Sério mesmo, como que é possível ter uma felicidade sempre? Como que é possível se alegrar sempre? Quando coisas ruins nos alcançam. Como é possível a gente ser feliz quando nossos filhos já não nos respondem, já não nos ama, já não obedece ao Senhor, já se virou contra Deus? Como ser feliz quando nosso esposo ou nossa esposa simplesmente começou a apagar o seu amor por nós? Como ser feliz quando somos demitidos, quando somos taxados de coisas, quando somos realmente colocados no chão? Como ser feliz quando todo mundo parece, ter esquecido de nós e ter virado contra nós? Quando parece que o mundo, afinal de contas, luta contra a gente, como muitas vezes nós pensamos. Parece que o mundo conspira contra mim.
Como ser feliz quando coisas ruins nos acontecem? E está aqui a explicação que o próprio texto nos diz. Alegre-se sempre, mas sempre não no que você está passando, não no que você está agora sofrendo, mas alegre-se sempre em alguém que tem felicidade eterna, alguém que é sempre feliz, da qual na presença dele há sempre felicidade constante e permanente para você. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. E ele fala isso com uma ênfase. E eu repito, alegrem-se. Eu insisto nisso. Eu reafirmo isso. Alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor de janeiro a janeiro, meus irmãos. E por que nós devemos nos alegrar nesse Senhor? Por que nós devemos depositar tanta confiança nesse Deus? Primeira coisa que eu queria que nós possamos pensar é que o Senhor é a alegria de toda a terra. É verdade, tá? Todas as coisas que eu citei antes, que Salomão provou, que ele experimentou e que nós também já fizemos isso, todas essas coisas foi o Senhor que fez, sabia? Ele fez o trabalho, ele fez o sexo, ele fez a música. Ele é demais, né? Diante da presença dele é a alegria. Ele é a felicidade. Deus é alegre, gente. Deus é alegre. Eu quero que você pense nisso. Se você pensava que Deus não era. Deus é alegre. Deus não veio, sabe, destruir a felicidade no mundo. Ele não veio tirar o riso da terra. Ele veio devolver a alegria verdadeira para os seres humanos que se perderam. Ele veio devolver essa alegria constante e permanente para cada um de nós, que buscamos a alegria em outras coisas e não no Criador. Ele veio devolver para nós, de graça, a graça da vida. Ele é alegre. Há quem pensa que ele é um desmancha-prazeres, né? Eu me recordo de uma vez que eu fiquei até sem graça. Eu estava sentado atrás de um menininho que estava, com a mãe assim. E ele estava rindo para mim. Não estava falando muito, ele não estava bagunçando, assim, sabe? Não muito, pelo menos. Mas ele estava rindo e fazendo gestos e ela ficou incomodada com ele. Eu não estava incomodado, não, estava até feliz com ele lá. E ela ficou lá, sabe, chamando a atenção dele, e ele não deu atenção para ela, ele continuou fazendo as micagens dele, as caretas deles para mim. E ela acabou dando um beliscãozinho nele, assim. E aí, quando ela fez isso, ele sentiu assim, fez uma carinha de choro, assim, não chorou, mas ficou meio sem gracinha, sabe? E aí ela falou assim, agora está bem melhor. Assim que eu espero que você fique quietinho. Cara, é uma coisa impressionante, mas é assim, sutil o que aconteceu ali. Mas o que ela estava demonstrando é que Deus é ranzinza. Que Deus não gosta de ver criança sorrindo no culto. Que Deus quer ver a criança chorando, que é muito melhor. Gente, que Deus que é esse que a gente está servindo? Primeiro que a criança nem estava bagunçando, e o reino é para as crianças. Deus ama crianças, gente. Ele se diverte com elas, ele senta no chão com elas e brinca. Jesus fazia isso. Deixe vir a mim os pequeninos, pois deles são o reino dos céus. E aí ele nos ensina a imitá-los, porque a confiança deles é muito maior em Jesus do que a nossa. Ah, gente, Deus é esse Deus alegre, radiante de felicidade. Nós não podemos pensar que ele veio, destruir a felicidade do mundo. Deus não nos quer dar uma vida chata e ranzinza. Ele não quer nos dar uma vida, sem graça, sem sal. Ele criou o açúcar, gente. E para quem é diabético, nossa, é muito bom. Ele criou coisas lindas como o pôr do sol, estrelas. Até o tempo hoje, meio frio, meio chuvoso, muito legal. É um Deus maravilhoso, é um Deus que cria as coisas, que ama, é criativo, é feliz por natureza. E Ele nos convida a participar dessa felicidade. Ele nos convida a adentrar no reino dEle, da qual é cheio de paz e alegria.
Esse é o convite do Senhor para você. Que você se alegre nele e usufrua das coisas boas que ele nos tem dado. Bom, ainda tem muito mais, porque a gente vê o que o apóstolo Paulo fala mais adiante, lá para os Filipenses. Tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for do alto, que essas coisas estejam com vocês, estejam na mente de vocês. Tudo que for verdadeiro, enfim, ele fala várias coisas lá, que for excelente, admirável. Está lá no... Deixa eu ver aqui. Eu não anotei o versículo, mas está adiante. Versículo 9, eu acho, 10, está ali, tá bom, gente? Lê lá. É maravilhoso perceber como que nós podemos nos encher dessa felicidade, dessa alegria. Obrigado. E nós podemos ter essa alegria. Porque, antes de qualquer coisa, a alegria é um fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. Amor, alegria. Nós temos que ter as duas coisas, nós temos que ter todas elas. Todos aqueles gomos desse fruto maravilhoso. Essa alegria indescritível que só existe no Senhor. Só no Senhor. Veja quantas coisas boas Ele tem feito, as coisas lindas que Ele criou, e veja as coisas lindas que Ele tem feito por você. Se isso não te dá felicidade, se isso não te enche de alegria, talvez você precise repensar na sua conversão. Talvez você precise rever o seu caminhar com Deus. Porque alegrem-se no Senhor, repito, alegrem-se, é para nós. Não foi só para os filipenses, é para nós. É para nós abraçarmos essa alegria. É para nós agarrarmos no Senhor e usufruirmos da felicidade que existe nele. Em todo o contexto, em toda a carta do apóstolo Paulo em Filipenses, ele vai deixar algumas coisas demonstrando que as circunstâncias não tiram a alegria do seu povo. Havia desavença entre os irmãos. Havia conflitos externos de pessoas que perseguiam a igreja. Muita perseguição, muita cassação dos fiéis. Ele mesmo estava preso por conta disso. E ele escreve essa carta preso. E apesar dessa circunstância terrível, aonde até o seu corpo está padecendo, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Eu não sei como está a sua circunstância. Você pode dizer, é fácil falar isso aí. Agora eu vou ser, masoquista, ficar feliz porque eu estou passando muitas dificuldades. Não, não é nada disso. Não se trata disso. Não se trata em estar feliz porque está sofrendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando para você o seguinte: ser feliz ainda que você esteja sofrendo. Ser feliz ainda que o seu corpo esteja padecendo, ainda que pessoas que você ama estejam padecendo. Ser feliz ainda que exista desavenças. Ser feliz sempre. Não por conta das circunstâncias, mas porque o Senhor está com você. Esse é o grande desafio, e é isso o que o Senhor Jesus tem para nós. O Salmo 1 diz isso muito claro. Diz que não importa a estação, porque se você é uma árvore plantada junto às correntes das águas, no devido tempo você dá o seu fruto. Você não é como uma palha agitada para um lado e para o outro, mas você é como uma árvore, porque você está fincada no Senhor. A nossa alegria não depende de circunstância. A nossa alegria está no Deus de toda alegria. E por que nós podemos afirmar isso com tanta força? Bom, ele vai dizer isso mais adiante. Eu gostaria de ler com vocês outros versículos agora. Salmo 16 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Eu optei por essa tradução da ARA, a mais tradicional, porque eu acho ela muito poética e muito bonita, de perceber que na presença do Senhor existe plenitude ou completude. Você sempre vai encontrar alegria verdadeira.
E na destra dele, diante da presença dele, próximo dele, você vai encontrar delícias, prazer para todo o sempre. Essa é a promessa, não é uma palavra qualquer, é uma garantia. Diante da presença de Deus, no Senhor, existe esse tipo de alegria para mim e para vocês. É esse tipo de alegria que nós devemos provar. E nós só podemos provar dessa felicidade que é plena e que é perpétua, porque alguém passou pela maior tristeza e angústia que eu e você não precisamos passar. Alguém esteve na mais profunda escuridão, num abandono profundo, e foi completamente devastado por conta da sua angústia que ele estava passando naquele momento. Eu quero que a gente vá até Mateus 26, e Jesus vai dizer o seguinte: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Ele disse. Ele tomou sobre si não só nossas dores, não só nossas angústias, mas Ele também tomou sobre si toda a nossa frustração. Ele tomou sobre si o peso da tristeza. E aqui a tristeza dele era tão grande, mas tão profunda, que ele estava a ponto da morte. Ele estava a ponto de provar da morte, simplesmente por estar muito, mas muito abatido. Para nos dar esse tipo de felicidade, da qual jamais nos aparta, e dele foi apartado a felicidade. E ele provou do mais profundo sentimento de tristeza que um ser humano pode provar. Por quê? Porque o Senhor, da qual nós dizemos agora, lemos em Filipenses 4:4, alegre-se no Senhor sempre, alegre-se sempre no Senhor. Jesus não tinha mais essa felicidade naquele momento, porque o Senhor o deixou. Porque o Senhor o deixou para morrer. E Ele provou dessa morte. Eu não sei se nós vamos ficar procurando felicidade em outras coisas, eu espero que não. Porque Ele tem para nós essa felicidade, Ele comprou para nós, Ele morreu por isso. Ele não quer te dar uma vida qualquer. Ele não tem para você uma vida mais ou menos boa, mais ou menos feliz. Ele tem vida em abundância para você. Ele tem felicidade genuína para cada um de nós. Ele está conosco. Ele está sempre conosco. Por isso, alegre-se sempre nele. E eu repito, alegrem-se. Festejem a vida que Ele adquiriu para vocês, que Ele adquiriu para cada um de nós, uma felicidade que não depende de circunstância, uma felicidade que não depende de nada que nos acomete, que simplesmente depende dEle, porque a felicidade está nele. Vamos usufruir das coisas boas que Ele nos deu, mas não vamos esquecer do Criador. O próprio Salomão vai dizer isso. Lembre-te, jovem, da tua mocidade, daqueles dias. Lembre-te do teu Criador. Nós devemos olhar para o Criador, não para as coisas criadas, não para as coisas que Ele fez. As coisas que Ele fez são boas, são ótimas, mas não nos dão felicidade. O único que é capaz de nos dar essa felicidade, dessa água que mata a sede do buraco negro, mano, é Deus. É o Senhor. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu quero orar com você. Quero que você pense em toda a sua vida, em toda a sua história. Eu quero que você pare de ser um sugador, um buraco negro. Que o seu coração agora passe simplesmente a buscar o Senhor e a felicidade que está nele. Porque Ele comprou para você isso, Ele adquiriu para você isso. Ele tem para você alegria e paz. Vamos orar para Ele fazer isso na nossa vida.